de Direito Civil, da Teoria Geral das Obrigações, nesta manhã fria do dia 28 de maio de 2020, aqui em frente ao Largo de São Francisco, na nossa terra de São Paulo de Piratininga, a terra que só existe por incentivo de dois jesuítas, o padre Antônio, o padre José de Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega, e por generosidade do cacique Tibiriçá. É isso que nós somos, uma mescla do povo brasileiro e do povo português. E é isso que nós estamos aqui essa manhã para prosseguir, estando vivos e felizes, com a nossa teoria geral das obrigações. O tema que nos traz aqui nessa manhã de hoje é agora prosseguir o estudo da mora. Se os senhores derem uma lida no artigo 394 do Código Civil, os senhores perceberão que a mora, apesar de ser mais famosa a mora do devedor, o sistema também admite mora do credor. O sistema também admite mora do credor. É por isso que o artigo 394 dispõe que considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou convenção estabelecer. O devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo. Portanto, quando nós estamos diante da mora do devedor, nós temos a mora chamada de debitores ou debendi. E como o devedor é aquele que solve, a mora do devedor também é chamada de mora solvendi. Então, a mora do devedor, ela é chamada de debitores, debendi, e como o devedor é o solvens, é aquele que paga, ela também é chamada de mora solvendi. Já a mora do credor é chamada de mora creditores, ou mora credendi, ou mora accipiendi, porque, afinal, o credor accipiendi, porque, afinal, o credor é o accipiens, é aquele que aceita o pagamento, é aquele que recebe o pagamento. Então, temos que trabalhar a mora sob essas duas perspectivas. A perspectiva da mora do devedor e a perspectiva da mora do credor. Dito isto, nós podemos, então, abrir aí no caderno dos senhores a primeira espécie de mora, que é a mora do devedor, ou a mora debitores, ou a mora debendi. A mora do devedor tem por pressuposto sua culpa. Sem culpa, não há mora do devedor. Sem culpa, ocorre o chamado mero retardo, que não implicará efeitos jurídicos. Ou seja, se eu não pagar o meu aluguel, porque eu tenho que ir até a casa do credor para pagar, mas naquele dia há uma mega enchente e a cidade para, eu não consigo pagar, isso não é chamado de mora, porque não há culpa do devedor. É o mero retardo. Simão, por que você diz que a mora do devedor exige culpa? Porque o artigo 396 do Código Civil, ele é expresso ao determinar que sem culpa não há mora do devedor. É isso que diz o artigo 396 do Código Civil. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Portanto, os atrasos que não resultam de culpa não podem ser considerados mora e não terão efeitos jurídicos. Eu muito me debati com uma questão que é curiosa essa questão, que é a questão de greve bancária. Porque ocorrendo greve bancária, há uma impossibilidade de pagamento de boletos nas agências e de contas nas agências. Esta greve bancária, para mim,
é o exemplo clássico de retardamento não culposo e não de mora. Para mim, a greve bancária é o exemplo clássico em que eu não posso ser, entre aspas, punido ou compelido aos consectários da mora, porque mora não há, porque mora não existe. Só que é curioso que até o próprio PROCON de São Paulo entende que quando a greve bancária, o devedor pode sim pagar, se valendo, por exemplo, do pagamento por via virtual. Os aplicativos para pagamento dos bancos para pagamento de contas, ou mesmo que, com os bancos fechados, os devedores podem pagar os seus boletos nas casas lotéricas. Eu só acho que essa conduta e essa orientação do PROCON, primeiro que ela é uma conduta curiosa, porque eu posso não ter computador, eu posso não ter home banking, eu posso ser uma pessoa info-excluída, ou eu posso ser uma pessoa idosa, que simplesmente não sei sequer me valer desses métodos. E depois dizer que a lotérica está aberta e, portanto, eu posso pagar na lotérica, também me parece um equívoco, porque se toda operação bancária pudesse ser feita por lotérica, eu fechava os bancos e ficava só nas lotéricas. E as lotéricas, quando há greve bancária, elas entram em colapso, caos de tanta gente que vai até elas. Então, para mim, a greve bancária é o grande exemplo de retardo sem culpa, e que, portanto, o devedor que não paga o boleto durante a greve bancária não deveria pagar multa nem juros. Esta orientação do professor Simão não é a orientação nem dos órgãos de defesa do consumidor, que entendem que eu tenho que me virar e utilizar o home banking. É verdade que eu, que vos falo, até 4 anos ou 5 atrás, eu pagava todas as minhas contas com cheque em banco, porque eu tinha medo do internet banking e desses aplicativos para banco por causa de fraude bancária. Mas o fato é que depois de uma greve bancária, eu tive tanta dor de cabeça que hoje eu nem sei mais onde fica o banco. Todas as minhas contas são pagas pela internet. Então, até eu, o último que resistiu a isso, o último homem do século XIX, ao lado do Henrique Zollner, que continua no século XIX, até eu que resistia, acabei aderindo ao internet banking, ao home banking, por conta das deficiências do sistema bancário brasileiro. Bom, Simão, sem culpa não há mora do devedor. Sem culpa não há mora do devedor. A força maior e o caso fortuito implicam exoneração de responsabilidade do devedor. Todo o sistema jurídico, para imputar as consequências da mora, eu preciso ter culpa do devedor. Essa é a estrutura do sistema. Tanto que vocês lembram da regra de ouro número 1 das obrigações, aquela que eu dei ainda em sala de aula, em que eu disse, sem culpa não há perdas e danos. Ainda quando trabalhávamos a morte da vaca mimosa. Dito isto, eu preciso passar para os senhores agora quais são as consequências da mora do devedor. E as consequências da mora do devedor são trabalhadas por 2 dispositivos do Código Civil. O primeiro dispositivo do Código Civil que trabalha a mora do devedor é o artigo 395 do Código Civil, que, no seu caput, assim dispõe: responde o devedor pelos prejuízos a que a sua mora der causa. Aos prejuízos que a sua mora der causa. O que significa que o devedor em mora responde pelas perdas e danos. Reparem que o artigo 395, no fundo, reproduz o 389, porque depois ele diz mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Reparem que o artigo 389 diz perdas e danos, mais juros, mais correção monetária e honorários de advogado. Portanto, o 395 repete para a mora
o que já existe para o inadimplemento absoluto, perdas e danos, juros, atualização monetária, que é correção monetária, e honorários de advogado. Não vou repetir, porque já trabalhei isso em tempos pretéritos. Não tão pretéritos assim nas nossas duas últimas aulas. Agora, o outro efeito, a outra consequência da mora, é um dos artigos que eu mais gosto de trabalhar no sistema brasileiro, que é o artigo 399, que era o finado artigo 957 do Código Bevilacqua. 957 do Código Bevilacqua. Esse artigo 399, que era o antigo 957 do Código Bevilacqua, é um dos artigos bonitos, porque ele não é exatamente um artigo de simples compreensão. Ele não é exatamente um artigo de simples compreensão. Eu vou aproveitar que essas aulas virtuais permitem que a gente tenha alguma diferença para as aulas presenciais. Enquanto o Marcelo fala bom dia e lê com bastante calma o artigo 399, eu vou buscar uma obra na minha biblioteca, que é uma das obras que eu mais gosto de citar nesse momento, e quem sabe agora eu consigo achar o trecho e ler o trecho para os senhores. É a obra do professor Agostinho Alvim. Marcelo, bom dia. Faça uma leitura calma e pausada do artigo 399, por favor. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Artigo 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte do caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Eu tenho uma biblioteca razoavelmente organizada pela ordem dos livros do Código Civil, mas de vez em quando as pessoas tiram de lugar os meus livros e eu fico simplesmente perdido sem os meus livros, tá certo? Então agora eu achei aqui o que eu queria achar. Os senhores reparem, Marcelo, faz de novo a leitura que eu estava lá longe, eu não vi, do artigo 399, mas aonde eu marquei em vermelho salvo, você poderia parar, por favor, para a gente fazer uma leitura por partes do 399? Sim, professor. Artigo 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso. Então, evidentemente, que nós temos uma questão, eu já achei o trecho do Agostinho Alvim que eu quero ler para os senhores, nós temos uma questão interessantíssima, que é a seguinte: o devedor em mora tem um acréscimo de responsabilidade. Por quê? Porque na normalidade da vida, quando há caso fortuito ou força maior, eu aplico o artigo 393 do Código Civil. E pelo artigo 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou da força maior. Agora, pelo artigo 399 do Código Civil, o devedor em mora responde pelo fortuito ou pela força maior. O que significa dizer para vocês que se o devedor responde pelo fortuito e pela força maior, em mora, a mora debende, a mora debitores, a mora do devedor implica um aumento de responsabilidade civil. Ou seja, o artigo 399, primeira parte, excetua a regra do artigo 393. Imputa ao devedor
em mora a responsabilidade pelo caso fortuito e pela força maior. Como os senhores percebem, esse dispositivo, o artigo 399, ele indica que, além das consequências do 394, já explicadas ao senhor, dos 395, já explicadas ao senhor, o devedor tem um acréscimo de responsabilidade. Só que depois, o 399 vai trazer duas exceções, que o Marcelo fará a leitura dessas duas exceções para nós. Mas, Marcelo, para ler as exceções, leia de novo a regra que está sublinhada no meu slide e depois vai para o salvo e leia até o final, por gentileza. Artigo 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se esses ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Vamos para o final. Vamos para o final. Vamos tirar, por favor, eu vou pôr entre parênteses isso aqui, que é a parte mais difícil do dispositivo. Vamos tirar isso aqui e vamos direto para o dano sobreviria ainda que a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Vamos falar desse detalhe aqui do dispositivo. Esse detalhe do dispositivo vai dizer o seguinte: o devedor em mora responde pelo fortuito e pela força maior? Sim. O devedor em mora responde pelo fortuito ou pela força maior se ele provar que o dano sobreviria ainda que a obrigação fosse oportunamente desempenhada? Não. Simão, como é que o devedor prova que o dano sobreviria, que o dano ocorreria da mesma maneira, porque aqui a ideia de sobreviria é ocorreria da mesma maneira, ainda que a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Eu até já achei isso no digesto, que eu tenho aqui no escritório. O caso mais famoso é o caso que está em todos os manuais do cavalo emprestado. A hipótese é a seguinte: Simão, vizinho de Bruna, pede a Bruna o cavalo emprestado. Bruna diz: Simão, devolva o cavalo até dia 20 de maio. Simão não devolve o cavalo em 20 de maio, e Simão está em mora. O que acontece no dia 21 de maio com Simão já em mora? Há uma enchente, e essa enchente mata os cavalos de Simão, inclusive o de Bruna, que estava com ele emprestado. Mata os cavalos todos da propriedade de Simão. Ocorre que, como Simão e Bruna eram vizinhos, também os animais de propriedade de Bruna morreram por causa da enchente. Então, Simão prova que, ainda que tivesse devolvido o cavalo no dia 20, para não entrar em mora, o cavalo que Simão teria devolvido a Bruna, se tivesse cumprido a obrigação, se ela tivesse sido oportunamente desempenhada, o cavalo também teria morrido afogado. Logo, se morreu na mão de Simão, em mora, por força maior, mas teria morrido nas mãos de Bruna, também por força maior, Simão não indeniza, sob pena de enriquecimento sem causa. Cabe a Simão provar que, se o cavalo tivesse sido entregue no dia 20, o cavalo em mãos de Bruna também teria morrido afogado. O que leva vocês a uma ponderação muito interessante, que eu sempre ouço na sala de aula. Mas peraí, professor, quem disse que se você tivesse devolvido o cavalo, ou seja, como é que você consegue provar que o dano sobreviria ainda que a obrigação fosse oportunamente desempenhada? Quem disse, por exemplo, que Bruna não podia, se você tivesse devolvido o cavalo no dia 20, levar o cavalo a outra fazenda com medo da enchente e o cavalo não morreria? O cavalo, nas mãos de Bruna, teria sido levado para outra fazenda e não teria morrido afogado. Reparem como isso é lindo. Simão diz: ainda que eu devolvesse o cavalo no dia 20, ele teria morrido afogado porque todos de Bruna morreram afogados. Eu vou levar testemunhas, fazer uma prova, e as testemunhas vão dizer: realmente, Simão, todos os cavalos de Bruna morreram afogados no dia 20. Até aí eu estou ganhando a ação. Eu não respondo pela morte do cavalo. Bruna levanta a mão, fala: juiz, tem um pequeno problema aqui. Este cavalo não teria morrido afogado. Por quê?
Porque este cavalo, por força deste contrato que eu tinha, no dia 20 estaria na cidade de Barretos, participando de um rodeio. Então, Bruna pode puxar para si, como credora, o ônus da prova para dizer que o cavalo não morreria se estivesse com ela no dia 20, porque tecnicamente estaria em outro lugar. Agora, nesse momento, Bruna puxa para si o ônus da prova. O credor pode dizer, devedor, você está errado. O dano não sobreviria se a obrigação tivesse sido oportunamente desempenhada, porque o cavalo estaria em lugar diverso. Quem leva, credor ou devedor? Depende daquele que fizer melhor prova. Se o devedor não conseguir provar que o dano ocorreria da mesma maneira, ainda que a obrigação tivesse sido oportunamente desempenhada, ele paga a conta. Se o credor conseguir provar que o dano não teria ocorrido porque o cavalo estaria em outra fazenda, o devedor paga a conta. Agora, se o devedor conseguir provar que o dano não teria ocorrido, ele está exonerado. Não há responsabilidade civil. Aqui nós vamos trabalhar uma questão de prova. Quem melhor provar a sua tese, leva. Se o devedor provar que o dano ocorreria, da mesma maneira, ainda que a obrigação fosse oportunamente desempenhada, o devedor nada paga. Se o credor provar que o dano não ocorreria, o devedor paga, porque daí ele responde pelo fortuito e pela força maior. Tudo bem até aqui, senhores e senhoras? Eu vou partir para o que está entre parênteses, que é a parte mais difícil do dispositivo, mais técnica, por isso que eu fui buscar a inexecução das obrigações, aqui, do professor Agostinho Alvim, que é o pai do Código Civil, nesta parte, enquanto o senhor põe ok aí, Marcelo, faz uma última leitura, agora você lê o que está sublinhado e vai até a palavra culpa. Não precisa ler o final do dispositivo, mas eu queria que os alunos dessem ok, que entenderam a primeira parte da regra, que eu vou pegar mais uma coisa aqui, para ficar a aula mais completa sobre o tema. Bom, a parte sublinhada, imagino que seja o que sobreviria, né? Não. Artigo 399. Leia todo o artigo até a palavra culpa, Marcelo, por favor. Artigo 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se esses ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa. Provar isenção de culpa é uma coisa curiosa. Eu nunca me esqueço quando eu dei a primeira aula para a primeira turma da Tereza, que eu era monitor, evidentemente, né? E daí tivemos um aluno lá que hoje é um juiz dos mais famosos e fez mestrado na faculdade, que é o Tom, e o Tom me liga não, naquele tempo não ligava, a gente encontrou aqui na porta da faculdade, e ele disse assim, Simão, eu não entendi o que é provar isenção de culpa. O que é provar isenção de culpa? Porque o dispositivo diz, vamos com bastante calma nessa hora, o devedor responde pelo fortuito e pela força maior. Regra, porque está em mora. Porque está em mora. Exceção do dispositivo. O devedor não responde pelo fortuito e pela força maior se provar isenção de culpa. Se provar isenção de culpa. Bom, esse dispositivo, ele nasce no projeto Bevilacqua. A aula de hoje vai ser a mais bonita que eu já dei sobre esse dispositivo. Está tudo aqui na minha mão. Ele nasce no projeto Bevilacqua com a seguinte redação. O devedor constituído em mora, veja, aqui só fala em mora, responde pela impossibilidade da prestação, ainda que ela resulte de caso fortuito ou de força maior, ocorrida durante a mora. Ocorrida durante a mora. Vírgula. Não provando que não cabe a culpa da mora. O artigo 1192 do projeto Bevilacqua dizia que o devedor responde pelo atraso nas hipóteses de fortuito e força maior ocorridos durante a mora, não provando que não cabe a culpa da mora. Reparem, não provando que não cabe a culpa da mora
Eu disse para vocês que pelo artigo 396, sem mora não há, sem culpa, eu disse para vocês pelo artigo 396 que sem culpa não há mora do devedor. O que Bevilacqua usava aqui, nesta locução, não cabe a culpa da mora, era mora no sentido de atraso, não mora no sentido jurídico. Então, o que Bevilacqua quis dizer no seu projeto, no artigo 1192? O devedor em mora responde pelo fortuito e pela força maior, salvo se provar que não havia culpa. Porque se não havia culpa do devedor, não havia mora. E se não havia mora, eu volto para a regra do artigo 393. No fundo, a redação do artigo 1192 do projeto Bevilacqua, ela tinha uma questão curiosa, porque usava a palavra não cabe a ele, devedor, a culpa da mora. Então, no fundo, o que dizia Bevilacqua é que se o atraso resultar de fator não imputável ao devedor, não há mora. E se não há mora, eu volto para a regra do 393, em que o devedor, sem culpa, não responde pelo fortuito e pela força maior. É por isso que, quando o projeto Câmara muda o projeto Bevilacqua no artigo 1192, e o artigo que no projeto Câmara era o 958, que no Código de 16 era o 957, ele recebe a seguinte redação. Reparem, o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação. Vão vendo aí que está igualzinho. Ainda resultante de caso fortuito ou força maior. Aqui só tem embora resultante de fortuito ou força maior durante a mora. Aqui diz se ocorrerem durante o atraso. Reparem que a palavra agora é atraso. E depois vem não provando isenção de culpa. Reparem que, na realidade, o jogo de palavras, o que muda é que o projeto Câmara adota aqui a palavrinha atraso. E esta palavrinha atraso vai para o artigo 957 do Código de 16 e vai para o artigo 399 do Código de 2002. O que significa dizer que Bevilacqua entendia mora como atraso e não como atraso culposo. Por isso que ele punha isenção de culpa durante a mora, o que é impossível. O que faz o projeto Câmara é dar maior técnica ao dispositivo, para dizer que se durante o atraso não houve culpa, não há mora. Durante culpa, não há mora. E se durante mora, não, que para que ocorra mora, exige culpa. Sem culpa, não há mora. Que para que haja mora, exige-se culpa. Sem culpa, não há mora. Então, na verdade, eu vou ler o dispositivo agora, com essa reforma da Câmara, do finado projeto Câmara, artigo 958, que é agora o artigo, que era o artigo 957, e que é o artigo 399. Por exemplo, João Luiz Alves vai dizer assim: se o caso fortuito verificou-se pelo fato de ficar a coisa em seu poder, ou a impossibilidade da prestação resultou da própria mora, embora sem culpa quanto à mesma impossibilidade, mas com culpa da mora, caso em que o devedor responde pelas perdas e danos. Com culpa da mora é porque sem mora não há culpa. Agostinho Alvim vai e diz assim: essa história de isenção de culpa é uma exceção despicienda, desnecessária, porque se o devedor prova isenção de culpa, ele derruba a mora. E se ele derruba a mora, ele abandona a regra do artigo 392 e volta para o 393, em que o devedor não responde pelo fortuito e pela força maior. Portanto, diz Agostinho Alvim que esse salvo se provar isenção de culpa é algo inútil, que não precisaria estar aí no código. A questão é, como ele diz, despicienda. Vamos, então, ler as lições de Agostinho Alvim.
Agostinho Alvim vai dizer assim: a segunda exceção não, né? Refere-se a dando sobreviria a coisa. Na segunda parte, ocupa as exceções. A primeira é o item 48 da obra de Agostinho Alvim, página 73 da minha edição, que a minha edição é a edição Inexecução das Obrigações e Suas Consequências, segunda edição, Saraiva, São Paulo, 1955. Agostinho Alvim vai dizer assim: o artigo 957, na sua segunda parte, agora o 399, eu vou deixar o 399 na lousa, para vocês sempre acompanharem o texto da lei. Eu vou deixar aqui para vocês. Ocupa-se das exceções que a regra comporta, a saber, ausência de culpa do devedor, número 1. E 2, prova da parte desse de que o dano sobreviria, ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. A primeira dessas exceções, leia-se ausência de culpa, é ociosa. E mais do que isso, revela defeito de técnica. Realmente provada a ausência de culpa, deixa de haver mora, por faltar o seu elemento subjetivo e consoante disposto no artigo 963, que é o atual 396. Olha que coisa curiosa, o 963 é o 396. Trocamos a ordem, mas são os mesmos números. Nunca tinha reparado nisso. Muito bem. Dito isto, dizer que o devedor responde pela mora, salvo se provar a ausência de culpa, equivale a dizer que ele responde pela mora, salvo se não houver mora. Que ele responde pela mora, salvo se não houver mora. Então, Simão, vamos sistematizar isso que eu não entendi nada. Tá bom, vamos sistematizar isso que eu não entendi nada. Se o devedor estiver em mora, ele responde pelo caso fortuito e pela força maior. Se o devedor estiver em mora, ele afasta a regra do 393 e tem um aumento de responsabilidade, respondendo também pelo fortuito e pela força maior. Só não responderá pelo fortuito e pela força maior, se provar que o dano sobreviria, ainda que a obrigação tivesse sido oportunamente desempenhada, que é o caso dos cavalos. 2, se provar isenção de culpa, porque se provar isenção de culpa, abre aspas, Agostinho Alvim, dizer que o devedor responde pela mora, salvo se provar ausência de culpa, equivale a dizer que ele responde pela mora, salvo se não houver mora. Ou seja, não havendo mora, ele não responde pelas perdas e danos. Quando o devedor prova o fortuito e a força maior, ele derruba a própria mora. E não havendo mora, não pode haver a responsabilidade pelo fortuito e pela força maior. Antes de responder a Maria Eduarda, que já tinha visto que ela lançou a pergunta lá em cima, eu não quis interromper meu raciocínio, porque o ponto é muito técnico da aula, eu queria que os senhores me perguntassem se entenderam este ponto da matéria. Se entenderam que esta locução, salvo isenção de culpa, no fundo, ela não é uma exceção. Ela derruba a própria noção de mora. No fundo, quando a lei diz salvo isenção de culpa, o que ela está dizendo é que, se não houver culpa, não há mora do 396, e não havendo a mora do 396, nós voltamos à normalidade em que o devedor, vírgula, sem culpa, vírgula, sem mora, não responde pelo fortuito e pela força maior. Leio pela terceira, derradeira e última vez a página 73, item 48, do professor Agostinho Alvim. Dizer que o devedor responde pela mora, salvo se provar a ausência de culpa, equivale a dizer que ele responde pela mora, salvo se não houver mora. Por isso, Agostinho Alvim diz que essa exceção é ociosa. Curiosamente, Agostinho Alvim, que diz que essa exceção é ociosa, Agostinho Alvim, que diz que essa exceção é ociosa, é o pai do anteprojeto do Código Civil no livro das obrigações. Esse é aquele original que eu já lhes disse que eu tenho, que me foi a cópia do original, que o professor Miguel Reale me deu em mãos no ano de 2003, quando o código entrou em vigor. J. Agostinho Alvim é a prova de que o Agostinho Alvim é o mesmo do livro que eu estava lendo.
anteprojeto do livro das obrigações, diz Miguel Reale, com minhas emendas e acréscimos. E daí, os senhores vão no título do inadimplemento das obrigações, produzido aqui pelo professor Agostinho Alvim. E daí os senhores vão olhar no projeto apresentado pelo professor Agostinho Alvim, naquele tempo com máquina de escrever, o projeto era datilografado. O artigo 164 do projeto assim dispunha: o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se estes ocorrerem durante o atraso. Aliás, eu até vou pôr para os senhores agora uma coisa aqui. Eu até vou pôr uma coisa aqui para provar que existe uma questão que eu nunca compreendi desse porquê. Eu vou ler o projeto para vocês e acompanhe a redação final do código. Artigo 164 do projeto, atual 399, antigo 957. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso. Se estes ocorrerem durante o atraso. Salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria, ainda que a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Ainda que a obrigação fosse oportunamente desempenhada. O artigo 164 do projeto, que é esse que eu estou com o dedo aqui em cima. Reparem que, qual é a minha dúvida histórica? Se o professor Agostinho Alvim, no seu livro Em Execução das Obrigações, diz que essa isenção de culpa prevista no final do artigo 957 é uma exceção ociosa, inútil, que não precisaria estar aí, por que ele, que é o pai do projeto, repete uma exceção que ele critica por ser ociosa e copia o Código de 16? É interessante isso aqui, porque eu acho que deve ter sido provavelmente um cochilo, ou seja, não se reparou nesse assunto. Porque se o professor Agostinho Alvim seguisse as suas próprias lições do livro Em Execução das Obrigações, quando ele apresentou o anteprojeto datilografado à comissão presidida pelo professor Miguel Reale, poderia Agostinho Alvim ter corrigido esse erro, que, segundo ele, o Código de 16 cometeu, a partir da noção de mora de bevilacqua, como mora como atraso e não mora como com culpa embutida, poderia ter corrigido, mas Agostinho Alvim não corrigiu. E o problema que existia no Código de 16 se repete agora. Quem prova isenção de culpa derruba a própria mora. E, portanto, essa exceção é ociosa. E aí eu regresso ao artigo 393 do Código Civil. Antes de responder a Maria Eduarda, professor, fiquei com uma dúvida na parte final. Se exclui a responsabilidade contratual e o débito ou só a responsabilidade? Repare, Ana, vamos pensar no cavalo. Eu pego o seu cavalo emprestado. Não estou em mora. Ainda não chegou o dia de devolver o cavalo. Cai o raio. A obrigação se extingue. Não há nem que devolver o cavalo e nem há perdas e danos. A ideia aqui do 399 é que a obrigação se extingue. E não há nem perdas e danos, nem cumprimento da prestação principal. Tá certo? Não há nada. Não há nenhuma consequência. As partes retornam ao estado anterior. Statu quo ante do artigo 393. A Maria Eduarda pergunta, mas o devedor responde apenas, mas o devedor deve apenas aceitar que a Bruna realmente levaria o cavalo para outra fazenda? Ou tem ela que provar que ela realmente levaria o cavalo para outra fazenda? Eu fui bem claro nisso, Maria Eduarda. O devedor tem que provar que o prejuízo ocorreria ainda que a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Então o devedor vai trazer testemunhas que eram funcionários de Bruna para dizerem, essas testemunhas, todos os cavalos de Bruna morreram afogados. Bruna vai dizer, não, o cavalo estaria fora. Por óbvio, se Bruna disser que o cavalo estaria fora, disse eu com clareza. É uma questão de ônus da prova. Caberá a Bruna provar que o cavalo estaria fora. Então temos três situações. A primeira, o devedor não consegue provar que os cavalos de Bruna morreram. Ele responde pelo fortuito e pela força maior porque estava em mora. Segunda situação, o devedor consegue provar que os cavalos de Bruna morreram. Então, nesse momento do jogo, ele não responde pela morte do cavalo,
apesar de estar em mora. Daí Bruna pode ter uma de duas condutas, e é verdade. Todos os meus cavalos morreram e você também não responde. Acabou? Devedor tem razão e não indeniza. Mas Bruna pode ter uma outra atitude, não, devedor. O cavalo não estaria, porque eu tenho um contrato de locação de animal, esse cavalo estaria em Barretos, na festa do peão. Nesta hipótese, se Bruna provar que o cavalo estaria em outro lugar, Bruna ganha ação e Simão, comodatário, paga perdas e danos pela morte do cavalo. É uma questão de ônus da prova. É uma questão de ônus da prova. Senhores e senhoras, o 399 é o artigo mais interessante para um debate sobre mora. Mas o artigo 400, que é da mora do credor, é o artigo mais difícil, é o artigo mais hermético, é o artigo que tem uma redação mais bonita do código, sem nenhum erro de português, mas é um artigo que, infelizmente, nos tempos atuais, precisa de uma compreensão, eu preciso deglutir, eu preciso digerir, eu preciso quebrar o texto do artigo. Então, eu queria perguntar, para acabar a mora do devedor de maneira definitiva, indelével e irretroativa, alguém ficou com alguma dúvida na redação desse complexo dispositivo, que é o artigo 399 do Código Civil? Alguém não entendeu as duas exceções? A primeira ociosa, a primeira inútil, que é a isenção de culpa, e a segunda importante, relevante, que é aquela pela qual o dano sobreviria, ainda que a obrigação fosse oportunamente desempenhada? Alguma dúvida sobre isso? Marcelo e Bruna, se eu mandar para vocês uma fotografia dessa página do Agostinho Alvim, com a minha fotografia, vocês conseguem inserir no Moodle, né? Como assim, professor? Fotografia? Fotografia Livro, né? Ou... Ah, eu entendi, fotografia sua, por isso que eu fiquei confusa. A minha, eu posso mandar a minha fotografia se vocês quiserem. A gente pode até pôr no Moodle, mas eu acho que nesse caso, a minha fotografia é desnecessária, porque os alunos podem me ver no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Se eu mandar a fotografia, vocês conseguem inserir a fotografia da obra no Moodle? Professor, se o senhor preferir, eu tenho o Agostinho Alvim em PDF. Você tem em PDF, Agostinho Alvim. Não, eu prefiro mandar a fotografia do livro, que é mais bonitinho, com a capa e com tudo mais, tá bom? Tá bom. Intervalo, 5 minutos para o café do professor Simão, nessa terra de Santa Cruz, que já foi terra de Veracruz, e hoje é o Brasil. Obrigado a todos, até daqui a pouco, se Deus quiser.